Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo e sejam bem-vindos para mais um episódio de Mitologia Nórdica, Histórias do Norte. Como no episódio anterior eu falei sobre a deusa Frigga e eu comentei que ela utiliza a ajuda de 12 acompanhantes para suas funções, porque ela tem muitas funções. Então hoje eu vou estar apresentando um pouco dessas 12 acompanhantes. Infelizmente nem todas vão ter muito conteúdo, porque muita coisa foi perdida ao longo dos anos, mas um pouco a gente vai poder conhecer sobre cada uma delas. Por isso, senta que lá vem a história. Começamos falando sobre Saga, a mãe da sabedoria, conhecida como uma deusa onisciente, e presume-se que ela tenha pertencido a uma classe de divindades antigas, anteriores até aos Aesir e Vanir, e personificando os registros da passagem do tempo, das memórias e da sabedoria ancestral na sua qualidade de contadora de histórias. E ela mora no Palácio Sovavec, às margens de uma cachoeira, cujas águas frias desaparecem borbulhando dentro de uma fenda nas rochas. E diariamente Odin ia para sua morada e enquanto ele bebia a água do rio dos tempos e dos eventos, era oferecido por Saga em um cálice de ouro. E lá ele trocava com ela conhecimentos e descobertas mágicas. E aprendia também canções e histórias, trazendo à tona lembranças antigas. Apesar da escassez de informações a respeito de Saga, sabe-se que o nome Saga tinha a mesma raiz de saga ou segia, sinônimo do ato de contar histórias e do termo moderno para lenda, que é originário do islandês antigo. E uma saga, ela é mais do que apenas uma simples história, pois combina fatos com lendas, narrativas com poesia, realidades com verdades espirituais. E para os antigos, as sagas eram ocorrências reais que não faziam distinção entre a verdade e a fantasia, pois elas representavam a história da alma de um povo e não apenas uma relação de eventos, sendo assim o elo entre a geração dos ancestrais e seus descendentes. E a deusa Saga, ela é a personificação dessas histórias, transformada pelos poetas do século XIII na Senhora Aventura, que viajava a pé, batendo na porta dos menestréis e pedindo-lhe a permissão para entrar e contar antigas lendas. E na descrição das idas diárias de Odin para conversar com Saga, podemos ver também os seus atributos de doadora da inspiração e patrona dos poetas, que precisavam ter acesso a essa sabedoria toda do passado dos seus povos antigos. E do ponto de vista simbólico, Saga ela representa o fluxo das memórias inconscientes. A sua morada perto das águas, vista também como fonte de inspiração e do despertar das lembranças passadas hereditariamente. E semelhante à fonte de Urd, onde reside o poder espiritual do passado. E o poder de Saga é relacionado às camadas primárias de Orlog, o destino, formado desde o início dos tempos e que modelam o padrão dos eventos presentes. Ao beber da sua água, Odin resgata o poder do inconsciente e do passado, assim como também aconteceu quando ele bebeu da fonte de Mimir para adquirir conhecimento sobre tudo e todos. Saga é também associada ao ritual festivo de Sambo, quando era passado de mão em mão um chifre contendo hidromel e eram feitos brindes, evocando imagens significativas e expressando louvores, votos, compromissos e contando curtas histórias sobre atos nobres e heróicos dos ancestrais.
Durante o sambo, os mundos dos deuses e dos homens, eles se uniam em um espaço sutil, em que o passado e o futuro se entrelaçavam e as pessoas colocavam suas palavras e juramentos na fonte de Urd, plasmando assim as trajetórias futuras. E a portadora do chifre com esse hidromel era sempre a dona da casa, mostrando assim a relação entre Frigga e Saga. E o arquetipo de Saga representa o passado como ele devia ter acontecido e não como ele tinha sido descrito pelos poetas e contadores de histórias. Por isso, todos os poetas, bardos, atores, músicos, contadores, cantores, historiadores, escritores, artistas e aqueles que usavam a criatividade nas suas atividades devem invocar as bênçãos de Saga e pedir a sua permissão para beber do rio das memórias e imagens, para expressar assim a verdade. E ela é honrada como fonte de inspiração e sabedoria, sendo a patrona e mentora dos que buscam seus dons, assumindo o compromisso de permanecerem fiéis a verdades encontradas, empenhado na sua expressão e divulgação, empenhados na sua expressão e divulgação. E Saga, ela é a padroeira por excelência, pois ela ajuda a descobrir e revelar as verdades arcaicas, honrando a sabedoria ancestral e expressando-as de forma didática para que todos possam entender essas histórias antigas. Agora vamos para a segunda, a curandeira silenciosa. É renomada pelas suas habilidades curativas, mencionadas nos Edas como a melhor dos médicos. E seu nome significando cura e salvar, o que define a sua natureza real. Ela partilha com Frigga os atributos de cura e é equiparada como uma das 9 companheiras da princesa Menglod, que é a representação humana da deusa Frigga. Assim como Menglod, mora no topo da montanha Lifiaberg, para onde as mulheres peregrinam em busca de cura para todos os seus males e aflições. Ela também perambula pelo mundo, levando uma sacola com recursos curativos da natureza, como ervas curativas, raízes, cascas, sementes, cogumelos, pedras e argila, além de um pilão, uma faca e varetas com inscrições rúnicas. Atende a todos os que necessitam de cura e lhe pede ajuda, desde que sigam algumas exigências prévias, sendo elas purificação por meio de jejuns, sauna sagrada, banhos, chás, compressas de ervas e argila e abstinência sexual, reclusão, silêncio e oração. As práticas curativas pagãs eram em parte mágicas e em parte ritualísticas, além do uso de bom senso e intuição. E no relato de Tácito, senador e historiador romano, menciona-se a presença de mulheres nos campos de batalha, onde elas não apenas faziam encantamentos para enfraquecer ou afastar os inimigos, mas também para fortalecer e proteger seus companheiros, assim cuidando deles quando eles estavam feridos ou doentes. Uma das valquírias também se chama e ela mitiga o sofrimento dos guerreiros feridos, estancando seus sangramentos com uma pedra mágica. A ligação entre cura e ritual, comprovada nos antigos relatos pela semelhança entre curadores, magos, xamãs e videntes. E as mulheres eram as que mais desempenhavam essa função até surgirem as proibições e perseguições da Inquisição, fomentadas pela inveja e rivalidade dos médicos, homens. Nos tempos pagãos, atribuíam-se às rainhas, xamãs e mulheres curandeiras o dom de curar pela imposição de mãos ou o uso de ervas, ungüentos, cataplasmas e poções.
E, além disso, usavam-se práticas mágicas de exorcismo das entidades espirituais maléficas. Também a purificação e harmonização dos campos sutis. Em certos casos, eram seguidas alimentações específicas, jejuns, saunas e retificação do comportamento para realinhar o campos sutis. E diariamente eram invocados as deusas Frigga e Er, com orações e oferendas colocadas nos altares das lareiras nas casas, assim pedindo sua ajuda em todos os aspectos das doenças. Cultuada durante milênios como padroeira das curandeiras, rezadeiras, raizeiras, benzedeiras e parteiras nos rituais da deusa Er, eram incluídos encantamentos, chás, banhos, sons, cores, pedras, cristais, metais, argila, ervas, pulseiras de cobre, ímãs e talismãs únicos. É muita coisa, hein? A terapia era acompanhada de oferendas para os seres da natureza e feita a conexão consciente com os ciclos lunares e os ritmos naturais. É conhecida e reverenciada como uma deusa compassiva, mas objetiva, e seu alcance se estende para a harmonia psico-espiritual além do alívio físico. Ela rege o amplo espectro da cura e as curandeiras pagãs nórdicas aconselhavam uma vida regrada, equilibrada pela moderação, harmonia com as forças e os ciclos naturais, com orações e oferendas e o cumprimento das normas de conduta e de respeito pelos valores ancestrais, para assegurar assim o completo alinhamento moral e comportamental. E como a gente pode ver, os antigos levavam essa harmonia muito a sério. Então eles não poderiam fazer como, por exemplo, os nossos políticos, que têm um comportamento moral totalmente desalinhado com o seu comportamento corporal, né? Tudo fala uma coisa, mas depois age de maneira diferente, tá? Então isso daí era uma coisa que eu acho muito interessante nos antigos, que eles levavam essa parte a sério bastante, que a gente deveria resgatar atualmente, né? Agora vamos falar sobre a deusa Fula, que é aquela que traz paz e plenitude. Fula é uma deusa misteriosa, citada em algumas fontes como sendo irmã de Frigga e guardiã do seu baú com tesouros. Essas riquezas são tanto materiais quanto mentais e espirituais. E a essa riqueza abundante representa os dons ocultos ou não desenvolvidos. Em outras fontes, Fula é descrita como irmã da deusa Er, que eu apresentei anteriormente, que é a deusa da cura, auxiliando-a nas práticas curativas. Como seu nome equivale a cheio em inglês, full, supõe-se que Fula representa a lua cheia, enquanto Bel, deusa regente da lua, é associada à fase crescente, e Hel, deusa regente do submundo, à luz minguante e negra. Seu arquetipo permaneceu na literatura medieval e nos contos populares como a fada das riquezas ou a deusa Abundia ou Abundia, cultuada pelas bruxas europeias como uma padroeira da prosperidade. E Fula é descrita como uma linda jovem com cabelos longos, dourados e soltos, tendo na cabeça uma tiara de ouro. Assim, os cabelos soltos eram típicos das moças solteiras na antiguidade, na antiga sociedade nórdica, enquanto a tiara era um sinal de nobreza. E a principal função de Fula é de companheira e confidente de Frigga, guardiã das bênçãos de fertilidade e prosperidade, simbolizadas pelos tesouros do baú que ela guarda. Dizia-se também que ela cuidava dos sapatos de Frigga, outro símbolo de fertilidade, riqueza e prestígio, além de indicar viagens e o papel de mensageira, que era assumido às vezes por Fula, além da deusa Gná. A presença de Fula nos encontros e concílios dos deuses confirmava também a sua posição de destaque
e a sua participação em certas decisões. Fula representa as qualidades de lealdade, apoio, generosidade, amizade e irmandade entre mulheres que sabem preservar seus segredos e apoiar mutuamente nos momentos difíceis, complementando assim as qualidades maternas de Frigga. Ela personifica o lado jovem e alegre de cada mulher, mesmo quando sobrecarregada pelos deveres maternais, familiares e até profissionais. Fula é considerada a guardiã dos mistérios femininos, que permite e auxilia as mulheres a terem acesso a seus tesouros ocultos, resgatando e expressando assim seu potencial inato. Ela também oferece a prosperidade e o bem-estar familiar. E quando invocada, sua energia está presente nos mantimentos das despesas, nos estábulos, no granário, nos pomares e terras cultivadas, além de nos recursos familiares, nas joias, bens de cada mulher, sendo honrada assim como guardiã e protetora de todas as mulheres. Para você ver como ela tem um papel importante. E no seu papel de confidente e hábil estrategista, Fula é vista como uma boa conselheira em vários assuntos, principalmente os que requerem sutileza e a perspicácia, atuando também como uma emissária que intercede para obter ajuda de Frigga nos assuntos ligados à família, lar, bens e bem-estar. Nos Eddas, menciona-se que Fula ela partilha dos segredos de Frigga, ajudando como colaboradora nos seus planos e muitas vezes como conselheira e até mesmo como mensageira. E essas, pessoal, foram as 12 acompanhantes de Frigga. E como vocês podem ver, e eu comentei durante o vídeo, né, muitos aspectos que elas protegem e que elas auxiliam, nós deveríamos ter atualmente, como por exemplo, lealdade, honra, palavra, né? Porque o que falamos devemos cumprir, porque se quebrarmos um juramento, devemos sofrer as consequências, coisa que perdemos muito durante os anos. E eu vou ficando por aqui, pessoal, até a próxima história, e não se esquece, galera, dá aquele joinha, é de graça, não paga nada. Também eu sei que mais de 97% daqueles que veem os meus vídeos não estão inscritos no canal. Então vai lá, se inscreve, não vai pagar nada, eu não vou cobrar nada, o YouTube não vai cobrar nada de vocês. E também vocês não vão perder nenhum braço nem nada, não vai doer. O máximo que vocês vão fazer é ajudar o canal a crescer, para que mais pessoas possam ver esses vídeos que eu vou fazendo e conhecer um pouco mais das culturas antigas, principalmente agora que eu estou falando da cultura nórdica, né? Para que a gente possa aprender mais com essas pessoas que existiram antigamente e que tinham valores que deveríamos ter atualmente e que não temos, tá? Então vai lá, se inscreve. E outra coisa, né? A última é marca o sininho para vocês receberem notificações dos novos vídeos que forem saindo. E me segue também nas redes sociais do Instagram e do Twitter, que está na descrição, para vocês ficarem sabendo de outros vídeos que eu for saindo. E também eu lancei no Instagram uma série de 365 histórias para dormir da Disney e da Disney Pixar, assim como eu coloquei aqui no meu canal do YouTube, mas porém lá são outras histórias que eu tô liberando todos os dias e não só uma vez por semana, pessoal. Então vai lá, me segue nas redes sociais e até a próxima História do Norte, pessoal. Tchau!